Porque hoje a gente tem talvez uma mesada institucionalizada. Como é que a gente pode chamar, a se referir ao orçamento secreto? Não, o presidente não tem... da Câmara tem uma planilha, fala esse deputado vai receber 80 milhões, esse 10, esse 100, dependendo da sua fidelidade ao governo. Então... Isso é corrupção, Amanda? Não, não é corrupção, mas é o toma lá da cá. Não é tomar lá da cá, tem que ser assim. Mas isso não é transparente, nem o TCU. A cada um de acordo com a sua qualidade e sua competência. Mas isso Se o cara quer fazer oposição ao governo, bater, xingar o governo, ele quer receber o mesmo tratamento que o deputado que é leal? Não pode. Tem que ter distinção. Mas se eu tratar todo mundo igual, eu desvalorizo o que é correto. Não é uma forma de compra de votos isso? Que compra de votos? Isso é clara. Isso é claras. Não é como claras, comprar deputado. voto? Não é transparente, nem o TCU tem controle sobre isso. Que deputado enviou emenda para que lugar, que valor? TCU não tem? Nós então não fecha sabemos. aquele TCU. Ele sabe como é que foi. Eles estão justamente investigando e criticando, porque não é transparente. O TCU é um puxadinho da esquerda. Aquilo lá é igualzinho o Supremo, é igualzinho o Tribunal Superior Eleitoral. Nós estamos precisando fazer uma limpeza. Começando pelo Supremo, o ninho dos urubus e das bruxas. As 2 bruxas e os 9 urubus. Nós temos que começar a limpar, aposentando aquela turma, aqueles sujeitos e aquelas sujeitas que estão lá. Limpar. E depois fazer a mesma coisa no TCU e no Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, vem de camburhada. Dia 7 de setembro vai ter um grande movimento no Brasil. Grande movimento que vai lotar a esplanada, o povo vai acampar e vai exigir o voto com contagem pública e a aposentadoria dessa turma de advogados lobistas que ocupa a cadeira de ministro, desonrando a toga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Zé Maria Trindade. O que é preciso fazer? Quais são os caminhos a percorrer para que esse grupo que ganhou a eleição não precise mais de negociar com o Centrão? Não há como ele fazer isso. Ele vai ter que negociar sempre. Mesmo com a esquerda, ele vai ter que fazer concessões. Esse é o regime democrático. E o Bolsonaro não é um cara de briga. É engraçado que ele é chamado aí de fascista, de ditador. Eu, se sou ele, já tinha fechado o Supremo. O artigo 142 me dá poder para isso. Para quem não sabe, o que é que diz o artigo 142? Que as Forças Armadas são poder moderador. Elas estão acima dos outros poderes. Poder legislativo, executivo e judiciário. Não é isso, né, deputado? O Supremo não tem esse entendimento, né, sobre Mas o sobre Supremo artigo entende que é bom para 142. eles. Não o só Supremo o Supremo, faz a mas... Constituição que quer. Cada ministro do Supremo escreve a lei que bem deseja. Ali não tem mais nenhum respeito à carta que foi votada em 88. Cada um é uma Constituição. O Gilmar entende um troço. O Melo, o de Melo, Collor de Melo, o Marco Aurélio de Melo entende de outro. Já aposentou. O Fachin entende do outro. O Xandão, maridão da Dona Vivi, entende de outro. Então, sim, deputado, mas a é gente vive um num grande sistema... caravançará, aquilo é uma bagunça. É um sistema de freios e contrapeso. Nenhum poder pode se sobrepor aos outros. Mas das o Forças Supremo, Armadas não estão hoje acima dos há outros uma poderes. ditadura do O judiciário. senhor não tem Supremo. medo do Supremo, não? Eu não. Eu não. Eles são homens. Debaixo daquela capa tem um homem com sangue, com oxigênio, com osso, igual a mim. Vou ter medo de homem? Eu não tenho medo de assombração, eu oro para afastar de mim as assombrações e digo aqui, chorubu, chorubu, que desgraçadamente posaram na sorte do Brasil. Incompetentes, lobistas, desonestos, corruptos. É o Morcrim. É uma organização criminosa para fazer o crime de abuso de autoridade. Eles ficam, pode processar. Eu já estou respondendo lá um monte de processo de indenização moral. O senhor foi condenado, né? Os imorais fui condenado, graças a Deus. Graças a Deus. Fechar o Supremo não chama golpe? Não é fechar, é trocar. Mas tem previsão constitucional? Tem o Qual? poder moderador. Essa é uma questão, eu sou da linha do Ives Gandra. O Ives Gandra sustenta isso, pode trocar. Limpa e põe gente nova. Eu colocaria só juízes de carreira, com compromisso com a toga, com a justiça, com a balança da justiça. Esse negócio de lobista eu não colocaria Mas mais. qual que seria? Como é que foi Limitaria que o chegou mandato? lá o Barroso, Boca de Veludo, Globo? Como é que chegou lá o Fachin, Joerley Batista? Pô, como é que chegou lá aquela do Rio Grande do Sul? Aquela ministra... Rosa Weber. Rosa Weber, era amiga do Carlos, marido da Dilma, amiga do... Ela nem juíza é, do Tribunal Regional do Trabalho. E é juiz de segunda linha. Mas até aí o André Mendonça também não é juiz. Ele é Tinha amigo a do... palavra de todos ali. Aqui, mas o André Mendonça é um advogado de carreira. Eu Não é não juiz. faria dele o meu ministro, eu faria de um juiz de carreira. A minha torcida é o presidente do STJ, doutor Humberto.
ou o desembargador William Douglas. Esses eu torço. Você está falando, eu falo com você francamente. Eu não poria um advogado, mais um advogado. Ali é o Supremo. registro. Chega. O único juiz que prestou concurso para a magistratura foi o Fux. Acho que o Lewandowski. Não. O Lewandowski era advogado. Advogado, é verdade. Todos os E o outros. outro também, aquele aqui de São Paulo, que era advogado do PT. O Toffoli prestou e foi reprovado 2 vezes. Essa é a Notório verdade. saber jurídico. Nenhum foi juiz de carreira. Uma piada. Mas, ô, deputado, existe Uma alguma piada. alternativa jurídica que não dependa do Senado? Porque ao Senado cabe abrir processo de impeachment contra Mas ministros não do abre. Supremo, O né? presidente do Senado tem interesses milionários, bilionários no Supremo. O Pachequim, como ele é conhecido em Minas, carinhosamente, o Pachequim, senador Pachequim, é advogado das empresas que soterraram com aquelas minas, aquelas pessoas lá em Minas Gerais. As barragens. Aquelas barragens. Ele é o advogado das empresas. Aquilo dá hoje. Vale. Como é o nome da Brumadinho? Ele advoga as empresas A Vale. que construíram aquelas barragens que mataram soterrados na lama. Na lama, Augusto! Ele é o advogado daquela cachorrada que sufocou as pessoas na lama. São 8 bilhões. Está lá no Supremo. Garão de recurso, eles já levaram 2 marteladas. 8 bi. Se baixar esse honorário para 1 bilhão, quanto ele ganha? Não, mas ele se licenciou do escritório, pô, ele foi para o Senado, se licenciou, mas abriu mão das cotas acionárias do escritório. Se o escritório levar 1 bilhão de honorários, ele ganha desse dinheiro. Como é que um homem desse, o Pachequim, pega 3 milhões de assinaturas de pedido de impeachment aí do Xandão, do maridão da dona Vivi, e arquiva? Ele abre a CPI contra o presidente da República, uma CPI vazia de fake news, vagabunda, de bandidos. Só tem malfeitor sentado naquela tribuna. São os ladrões de banco investigando o xerife. Ele põe essa CPI para frente e a do Carequinha lá. 3 milhões do povo assinaram. E ele não põe para frente. Por quê? Tem medo do Carequinha? É o interesse dele.